Além dos palcos, a história dos bastidores. Hoje no Dancecast nós vamos escutar e vamos conhecer e nós vamos saber um pouco das histórias dos bastidores da vida de uma grande dançarina e professora e psicóloga. Dai, que legal! Você é tudo isso numa mulher desse tamanho, 1,60 m e quanto? 1,50 m. 1,50 m, mas parece que tem 3 metros de altura. Bem-vinda, muito obrigado. Obrigada pelo Dai convite. que tá aqui, ó, como autora do nosso livro, A Dança Transforma a História de Quem Dança. Tem uma história linda de superação e hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais. Primeiro, Dai, fala aí, quem é a Dai? A Daiane Vilela, lá de Guaíra, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Interior. Bom, a Daiane é psicóloga, né? Daiane é apaixonada por dança. Eu costumo falar que quem vê a Daiane em cima do palco e vê a Daiane pessoalmente dá até uma murchada, né? Porque e lá em cima do palco, toda brilhante, toda pra cima, sorridente. E aqui, assim, essa paleta cinza. Eu acho que um pouco mais introvertida, Introvertida, talvez. tímida. São pessoas, sabia que as pessoas sábias são assim, né? Elas são mais quietas. Os que não são sábios são tipo eu, assim, escarafatoso, entendeu? Muito observadora, né? Eu observo bastante, acho que até pela profissão. Mas, assim, além de tudo isso, é uma pessoa apaixonada pela dança, né? Uma pessoa muito sonhadora. Acho que é mais ou menos isso. Aquele que já vai pegar a consulta. Já que você observa tanto, o que você observa das características psicológicas do Marcelo Grangeiro? Como é que você definiria isso? Ai, meu Deus. Pronto, já vou consultar aqui, que é pra ver se eu ganho um de graça aqui. Ou me preocupa pra ver se eu... Ela vai falar assim, o seu caso é psiquiátrico, não é psicológico. Talvez, né? Talvez a gente possa até procurar um psiquiatra. Imagina, brincadeira. Não, mas a pergunta é verdade. É verdade? Eu quero saber agora. Estamos aqui, já estamos no fogo mesmo. Uma pessoa extrovertida, né? Uma pessoa marqueteira, como dizem. Um super dançarino também. E uma pessoa pra cima, né? Que eu acredito que... Eu acho que dá asas aos sonhos das pessoas. Né? Eu acho que isso... Toma, palma aí. Essa daí eu merecia, ó. Que isso, que legal. Sabe que isso é uma das coisas que eu sou mais apaixonado, assim, pela vida, né? Uhum. É quando eu consigo ajudar alguém a conquistar o que essa pessoa deseja. Isso me deixa muito feliz mesmo, de fato, assim, me deixa muito realizado. É gratificante, de certa forma, né? Porque às vezes a gente não entende, não percebe o peso e o valor que tem aquilo para a vida da pessoa. Mas, assim, às vezes é muito gigantesco, né? Que às vezes em fala não é nem possível falar ou medir. De tão gigantesco que é algumas atitudes que a gente faz, né? Mas vamos voltar pra cá agora, então, ó. Volta pro Dancecast. Fala uma coisa. Como é que a Daiane conheceu a dança? Como é que a dança veio parar na vida dela? Como foi essa relação inicial? Olha, eu costumo falar que a Daiane nasceu com a dança já, né? Como eu sempre fui de assistir vídeos, né? De alguns artistas, eu sempre tentei imitar os passos. Então, assim, desde muito novinha, escutando música, tentando reproduzir passos, né? Então, eu falo que às vezes, antes de andar, eu até comecei a dançar, né? Naquele momento em que a gente tenta ficar de pé e tenta reproduzir alguns passos. Então, eu falo que eu já nasci com a dança. Né? Então, acredito que ela sempre esteve comigo. Mas quando foi o momento, assim, de você falar, cara, eu vou estudar dança, eu preciso estudar dança, isso faz parte da minha vida? Existiu esse momento? Existiu. Eu já era uma pré-adolescente, né? Foi quando eu ganhei um papel principal no balé clássico. Eu era extremamente tímida, assim, totalmente fechada, né? Muito tímida. Eu falava que até andava com o cabelo no rosto, né? Morria de vergonha. E quando eu interpretei Salomé, que foi uma criação de um professor meu, eu lembro que eu não queria entrar no palco, morrendo de vergonha. E aí ele falou, você vai entrar. E ele pegou, ele me empurrou. E eu realmente fui empurrada pro palco, né? E ali eu tive que interpretar, dançar, né? E eu tive que dar um jeito, porque eu tava lá, tinha me empurrado. Se eu soubesse que era só te empurrar, que dava um jeito, eu já tinha te empurrado para amar muito tempo antes. Agora eu já sei, continue. Então, e aí eu dancei, interpretei, e quando eu fui agradecer, que eu vi aquele tanto de palmas, eu achei aquilo tão gratificante, tão... Sabe quando preenche? Sei. Me preencheu, aquelas palmas me preencheram. E eu falei, é isso que eu quero pra minha vida.
é isso que eu quero fazer daqui pra frente. Eu quero viver disso. Sei exatamente o que você tá falando, eu passei por isso. E é uma sensação tão gostosa, que é o que eu falo, acho que eu também não conseguiria medir em palavras. Mas naquele momento eu tive certeza que era o que eu queria. Que eu queria seguir com a dança. Tá aí nessa de seguir com a dança, de estudar dança, você teve momentos assim bem difíceis. Sim. Você pode contar uma história desse momento, um desses momentos assim que foi bem, marcou você profundamente? Eu acho que uma das coisas assim que mais marca, né, até hoje, acredito, que foi a minha insatisfação com o meu corpo. Né? Como eu vim do balé clássico, tinha um padrão, né? Tem um padrão, mas não que tenha que seguir esse padrão. Mas assim, no meio em que eu convivia, isso era reproduzido comigo o tempo todo. Então era o tempo todo, eu não consigo te levantar porque você é gorda. Não, você não serve pra dançar por ser pequenininha. Então é como se o meu tamanho e meu biotipo, porque eu nunca fui acima do peso, como se o meu biotipo fosse um problema na dança. E aquilo, imagina, isso para uma pré-adolescente de 12 anos é muito pesado, né? É muito pesado. E aí eu comecei a ter distorção de imagem, com isso veio a bulimia nervosa. O que é bulimia? Você me explicou já o que é. Mas só para quem talvez não saiba, o que é a bulimia nervosa? Então, ela é muito mental, né? Ela acontece muito no nosso funcionamento cerebral. O que acontece? Geralmente quem tem bulimia come, vai, coloca o dedo na garganta e passa mal, né? Eu nem precisava fazer isso. Eu comia, aquela comida já me dava um mal-estar e automaticamente eu passava mal. Então eu não precisava colocar o dedo na garganta. Eu simplesmente comia e passava mal. Então, assim... Se tiver alguém que tá nos assistindo aqui, uma mãe ou até mesmo uma menina que tá passando por isso, o que ela tem que fazer? Agora, falando como psicóloga, qual é a orientação? Primeiro, procurar ajuda. Ajuda psicológica, se precisar, ajuda psiquiátrica, né? Sem medo, sem preconceito, sem preconceito, né? Que é uma coisa que... Você buscou essa ajuda na época? Como foi isso? Porque na época tu não tinha a consciência que você tem agora, né? Não, eu era muito nova. Mas eu busquei com uma psicóloga. Né, psicóloga, eu não fiz uso de medicamentos, né? Pra mim o tratamento foi muito difícil, porque eu tinha que tentar aceitar o meu biotipo, e era uma coisa que pra mim era inaceitável, né? Mas foi bem difícil, assim. Mas eu procurei psicóloga, mas eu fiz um pouco tempo, assim. Você acha que todos esses preconceitos que você seguiu, você viveu nesta época, atrapalhou no teu processo como pessoa, como ser humano, como mulher? Como ser humano, não, porque isso fez com que eu me tornasse um ser humano empático, né? Que olhasse pro outro, que olhasse pra dor do outro. Acredito que até por isso, pela minha profissão. Deixa eu só te falar uma coisa que eu acho muito legal, que eu aprendi há pouco tempo com o meu pastor, né? Ele fala que a empatia é quando você se coloca no lugar do outro. E a compaixão é quando você sente a dor do outro. Então ele fala assim, quando você olhar com as pessoas, olhe com paixão. Porque daí você vai sentir a dor que o outro está sentindo. Então, você, na verdade, não era empatia, você passou a ser uma pessoa com paixão. Exatamente, né? Porque eu não queria reproduzir, eu não queria que aquelas pessoas sentissem o que eu senti. Porque foi muito difícil, né? Foi extremamente difícil, muito doloroso. E é uma coisa que eu falo, a dor física, ela passa, né? O machucado físico, ele sara. Fica uma cicatriz, mas ele sara. A dor psicológica, não. Ela fica ali, né? Ela fica ali cutucando, ela fica ali alfinetando o tempo todo. E ninguém nem vê, às vezes, né? Porque em mim ninguém via. Sim. Né? Enquanto eu tava passando por aquilo tudo, por fora eu tava sorrindo, eu tava brincando, com aquelas pessoas mesmo que falavam isso pra mim. Quanto que isso é difícil, né, Daiane? A gente poder identificar isso em alguém que tá perto da gente. Porque às vezes a pessoa não vem estampado, né? Eu tenho crise de ansiedade, tenho depressão, tenho problemas alimentares. Então, assim, não vem. É uma coisa extremamente difícil. Às vezes uma pessoa tá rindo do seu lado pode estar com esse problema. Tá. E como é que a dança te ajudou nesse processo? Como é que a dança... Isso aí foi as dificuldades que você passou, né? Como é que a dança foi essa mola que te permitiu dar a volta por cima em relação a esses problemas? Eu acho que a dança de salão me ajudou a dar a volta em cima desses problemas. Porque na dança de salão eu vi uma possibilidade de ser a Daiane que eu era quando criança. Sem padrão, sem estar
tentando seguir o que a sociedade coloca, o que os outros colocam. Então, assim, eu vi a chance de colocar uma Daiane lá da infância de volta, mais criativa, que deixa o corpo fluir, mas é uma coisa que eu ando ressignificando até hoje. Tá, e essa, pra tudo isso acontecer, você teve ajuda de alguém? Tive. Do meu Você sabe que essa pergunta é parceiro. capciosa porque eu sei da história, né? Sim, foi do meu parceiro, Kaique, né? Que me... Kaique, vem aqui, Kaique. Vem aqui, Kaique. Eu vou quebrar o protocolo. Vem aqui, Kaique. Só dá um oi, vai, rapidinho. Kaique tá aqui com a gente na plateia hoje, acompanhando a Dai nessa viagem. Chega aí. Bicho é bonitão, né, rapaz? Tem um zóio coisado ali. Gratidão, viu, irmão? Obrigado por ser também essa pessoa que contribui para que a dança transforme a vida das pessoas. Valeu. Só pra marcar, só pra galera ver aqui, que ela fala tanto desse É o Kaique, o Kaique nunca aparece. Pronto, o Kaique apareceu. Kaique apareceu. Então, ele me ajudou bastante, porque eu pensei em desistir, né? Foi aparecendo tantos contratempos, que eu falei, acho que a dança não é pra mim. Acho que é hora de eu parar, acho que eu vou focar só na psicologia. E o Kaique foi um que falou, não, de jeito nenhum, você não vai fazer isso. Na época ele não era nem teu namorado, né? Não, nem pensava em ser. A gente... Por que nem pensava em ser? O cara bonitão desse aqui, tu não olhava diferente. Não olhava, não. Tá bom, eu imagino. Eu falo assim brincando, mas realmente quando a gente é tão apaixonado pela dança, assim, não é a coisa que nos chama a atenção. Sim. Não é a gente chama a atenção como o outro é empático, como o outro tem compaixão, como o outro é cuidadoso. Sim. Tanto que antes da gente se tornar casal, assim, como namorados, ele foi meu amigo, né? Kaique, primeiro ele entrou numa posição de amigo, depois de parceiro de dança. E aí que ele se tornou meu namorado. Então, assim, quando eu quis desistir, ele falou, não, você não vai. Você vai continuar e se precisar eu te ajudo. Aí foi onde ele me convidou, você quer aprender a dança de salão? E aí ele começou a me ensinar, porque até então eu era bailarina clássica, né? E eu não sabia nada de dança de salão. E aí ele falou assim, eu te ensino o que eu souber. Eu falei, então tá bom, né? Porque eu sempre reproduzi. E aí ele começou a me ensinar e a gente iniciou uma parceria pra daí eu começar a estudar pra ser professora. E aí é legal, você conta essa história bem bacana ali, mas eu quero que você conte só uma parte dessa história aqui. Antes de você começou como a transformação sua como professor. Você começou a dar aula, tá tudo certo, e teve um momento que você teve um rompimento ali das suas atitudes mais fechadas, mais rígidas, mais disciplinares. Conta um pouco disso, como é que isso fez como é que você chegou nessa transformação? Então, eu já era professora de balé, né? Comecei a dar aula com 15 anos, muito nova, uma neném dando aula para outras pessoas, né? E aí eu sempre tive essa rigidez do balé. E quando eu fui me tornar professora de dança de salão, que aí eu precisei estudar para ser professora, eu percebi que a minha rigidez não ia rolar. Que não ia funcionar, porque as pessoas não eram o que elas queriam, né? Porque muitos vão para as aulas, às vezes, para distrair, para passar a tarde depois de um dia difícil. Então, assim, eu tive que mudar totalmente o meu estilo de dar aula. E foi fazendo um curso com você também que eu percebi que, poxa, eu poderia ser rígida em algum momento, mas não dava pra ser em todos. Eu lembro de uma consultoria nossa que eu falava assim, não, mas tá tudo bem você ser rígido, mas você não precisa ser 100%. O tempo todo, né? Relaxa um pouquinho. Falei assim, não, mas é que... Aí tu foi assim, realmente, por que eu tô sendo rígido? Eu só tô repetindo o comportamento, que é natural do ser humano, Sim. né? A gente sempre tenta passar pro outro da mesma forma que a experiência que a gente teve. Só que quando a gente tem esse start, essa dança mais consciente, fala assim, pera, não precisa ser assim, né? Sim, porque como eu aprendi de forma rígida, o que eu pensei? Poxa, todo mundo vai, né? Todo mundo quer aprender de forma rígida. E não, porque eu percebi que com as minhas crianças não funcionavam assim também. Porque hoje eu sou professora de balé de infantil, né? E eu olhava para minhas crianças, às vezes eu brava e elas me olhando assustada. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Não dá pra ser assim. Aí eu comecei a trabalhar de forma mais lúdica, mostrando o lado legal da dança, né? Que não é só a rigidez, que não é só aquilo em cima do palco. Não, porque dança é tudo, né? E como é que você traz assim, esses conhecimentos da psicologia para suas aulas de dança? Como é que você coloca isso de fato na vida real? Sabe, as pessoas... elas vão para aprender a dançar, elas vão para se divertir. Como é que você consegue chegar nesse lugar entre trazer esses conhecimentos de dança e a psicologia junto? Isso é um diferencial das suas aulas? Por quê?
Porque, por exemplo, como eu falei no começo que eu sou muito observadora, então às vezes chega uma pessoa na aula com alguma atitude ou com alguma postura e eu já pego na hora, né? E aí eu falo, poxa, não, vamos fazer aqui, ó. Eu chamo a pessoa, né? Às vezes ela tá com uma autoestima mais baixa ou com insegurança de fazer alguma movimentação e eu levo na maior naturalidade, né? Porque o que as pessoas mais têm medo é de sair fora do padrão. E, na verdade, quando se fala de dança, né? Pelo menos essa dança social, não existe um padrão. E aí eu tento fazer com que elas se sintam mais confortáveis possível. Já aconteceu de você indicar algum acompanhamento psicológico para algum aluno? Já aconteceu. Já aconteceu. E vice-versa, indicar para o acompanhamento psicológico a aula de dança? Sim, isso eu faço direto. Indicar para aula de dança eu faço direto. Mas, igual, não pode ser aula comigo, né? Aí tem que ser outro tipo de aula. Porque como a gente tem um código de ética, meus pacientes não podem ser meus alunos. Senão se torna uma venda casada, né? Exatamente. Aí é crime. Sim, exatamente. E aí, então, sempre que eu vejo Mas se ele quiser, pode. Só... Não. Não? Não. É crime. Se é crime, pode. Não pode. Esse é Não código pode. de ética. O que acontece? Eu saí recentemente de um projeto cultural que eu fazia parte lá na minha cidade e o Kaique ficou. Então, o que eu faço? Para os pacientes que eu percebo que a dança vai dar uma ajudada, eu indico pro Kaique. Aí eu falo para procurar ele, né, que tem aulas. Então, é onde eu consigo encaminhar as pessoas para aula de dança. E eu percebo que funciona muito, porque aí muitos chegam falando de autoestima, com uma postura totalmente diferente, totalmente nova, né? Então, às vezes, uma pessoa que era insegura, muito fechada, chega com outro tipo de postura mais aberta, conversando mais, que é o que eu falei até na nossa live, né? Que, às vezes, o corpo fala o que a boca não dá conta, o que às vezes a boca não está preparada para falar. Então, muitas vezes, uma dor ali ou algo que está te incomodando vai aparecer numa movimentação e que aí te dá forças para tornar aquilo real e ser falado. Porque muitas vezes é tão traumático que o mental passa para o corpo e vice-versa. Né? E do mesmo jeito que o traumático passa para o corpo, a gente destrava através do corpo. Nossa, que top. E me fala uma coisa, para as pessoas que às vezes acham que não conseguem aprender a dançar, que já estão muito velhas, que tem 2 pés esquerdos, que não tem coordenação motora, o que você poderia dizer? Mas eu quero que você responda de 2 formas. A primeira, como psicóloga, o que uma psicóloga, Daiane psicóloga, diria para uma pessoa que acha que não consegue aprender a dançar? Eu acho que o não consegue não existe. Né? O nosso cérebro ele é capaz de aprender tudo o tempo todo e a qualquer momento da nossa vida. Então, o nosso cérebro, ele tá ali justamente para aprender e a gente tem que estimular ele cada vez mais a aprender coisas diferentes. Então, por exemplo, mas eu não sei, sei lá, fazer um... Surf? Não sei. Mas você vai treinar para aprender. E é acreditar no seu processo e acreditar que você dá conta. Né? Porque eu falo muito que o nosso cérebro é preguiçoso. Ele sempre vai para o que ele já está habituado. Então, assim, eu tenho dificuldade. Não, então eu não vou. O seu cérebro quer que não vai, porque ele quer partir para uma zona de conforto. E a gente tem que trabalhar cada vez mais para tirar esse cérebro da zona de conforto. Porque é daí que a gente cresce, né? É daí que a gente aprende. Porque, por exemplo, é que a gente não lembra, mas a alfabetização é a pior coisa que tem na face da Terra. Porque é difícil, você não sabe nada. Né? Então, do mesmo jeito que você aprendeu a escrever, que você aprendeu a andar, você vai aprender a dançar. Uou! E se a Daiane, professora de dança, pudesse falar algo para alguém que não acreditar? Eu aqui achando que a gente pode dividir as pessoas, gente, que ridículo isso. Agora eu fiquei pensando. Que não tem como, não tem como dissociar 2 conhecimentos, né? Não tem. Tanto que às vezes as pessoas perguntam, Daiane, mas você não sai da postura de psicóloga? Não dá. Eu sou psicóloga, né? Exatamente, ela tá comigo, né? Do mesmo jeito que a Daiane que dança tá aqui, a psicóloga também tá. E as duas estão abraçadinhas, né? Aqui junto. Cara, tem uma coisa que eu faço que eu acho que é muito bacana, que vou deixar aqui de indicação para as pessoas. Eu aprendi a colocar o chapéuzinho, né? Eu brinco muito que, por exemplo, quando a minha esposa que me ensinou isso, eu tava em casa querendo ser professor em casa. Ela falou assim, oi, aqui você é meu marido? Pode tirar esse chapéuzinho de professor e coloca o chapéuzinho de marido. E aí eu comecei a colocar isso. Por exemplo, quando eu estou na posição de entrevistador, eu boto o chapéuzinho de entrevistador. Quando eu estou dando aula, de professor. Quando eu estou dando em casa, eu sou o pai da Maria Raquel e do Ravi.
o marido da Damila. Então, assim, por mais que eu seja tudo no mesmo, mas eu busco ter essa consciência de colocar. Isso ajuda também? Sim, ajuda, porque o que as pessoas pensam? Ah, a Daiane é psicóloga, tá analisando todo mundo o tempo todo? Não, gente, nem daria conta. Eu nem tenho roupa pra isso, né? E assim, é muito cansativo, né? Porque a terapia é você 50 minutos focado numa pessoa, analisando ela o tempo todo, mesmo que a conversa seja aleatória. Então não dá. Eu não vou sair na rua analisando todo mundo, isso não Tem nem roupa existe. pra isso, entendi. Não teria como. Tá, então deixa aqui a sua mensagem final para as pessoas que acompanharam esse episódio do Dancecast, acompanharam quem ainda não viu aqui no nosso livro, que Dai também faz parte, como eu falei para vocês aqui, ó, lindíssima. Nesta foto, ela conta mais detalhes sobre a história dela, assim como também a história de muitos outros autores que estão participando desse livro. Então, quem quiser, chama a gente aí pra gente poder avisar como é que vocês vão ter acesso. E daí deixa a sua mensagem final e deixa as tuas redes sociais também para as pessoas conhecerem o trabalho dela como solista de salsa, que nós não falamos aqui, também. mas eu vou deixar vocês curiosos para ir buscar na rede social dela para entender o que é uma solista de salsa. Bom, para as pessoas eu queria dizer que se tem alguma dúvida em começar, comecem. Porque fácil não é e nunca vai ser. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Foi difícil para mim também, né? Porque eu sou do interior e quando eu falo interior, eu tô falando bem do interior. Porque eu tô lá na divisa, né? De São Paulo com Minas. Então é bem distante e dá. Quando a gente quer, a gente consegue. Então, o não consigo, ele não existe, né? É uma questão de prioridade e do que a gente tá disposto a ir atrás para fazer. Então, se não começaram, comecem. O primeiro passo a gente tem que dar. Depois a gente vê o que faz. E as minhas redes sociais, o Instagram é Daiane_Vilela, né? E o Facebook é Daiane Vilela. Muito obrigado, Dai. Eu que agradeço. Agradeço de coração, que Deus continue Obrigada, abençoando a tua amém. vida e que você seja essa pessoa maravilhosa que vai ajudar muita gente aí por meio da dança e da Obrigada. psicologia. Amém. Obrigado. Viu?